Olá! Sabe aquela ideia que é bem comum de que ser uma boa pessoa, fazer caridade, frequentar uma igreja, que isso é tipo um passaporte carimbado para a vida eterna? Sim, é quase um senso comum, né? Exato. Mas olha, o texto que a gente tem em mãos hoje pega essa ideia e vira ela de cabeça para baixo de um jeito bem provocador. Nós vamos mergulhar num texto teológico chamado Laodiceia, a fé e a mornidão escatológica. Ele faz uma análise assim bem afiada da mensagem para a igreja de Laodiceia, lá no livro do Apocalipse. Uhum. E ele argumenta que o retrato daquela igreja antiga é, na verdade, um espelho bem desconfortável do nosso cenário religioso atual. E o que torna essa análise tão potente, sabe? Não é que ela foca no ateísmo ou na oposição à fé. O alvo da crítica é algo muito mais sutil. E mais perigoso, segundo o autor. Exatamente, a tal da mornidão espiritual. Nossa missão aqui é tentar desvendar por que esse estado de nem frio nem quente é visto como algo tão problemático. Vamos explorar como a autossuficiência, a prosperidade, coisas que a gente normalmente vê como bênçãos, Certo? podem, na visão desta fonte, ser só uma máscara para uma pobreza espiritual muito profunda. Perfeito. Então, o ponto de partida não é a falta de religião, mas um tipo específico de religiosidade. O texto já começa dizendo que muita gente constrói o seu próprio sistema de fé, Baseado em quê? baseado em ser uma pessoa correta, em pertencer a um grupo, em crenças que fazem a pessoa se sentir bem consigo mesma. E o autor é taxativo, ele diz que isso, no fim, é um sistema de fé que gira em torno da própria pessoa. É pura arrogância com uma capa de religião. E o que torna essa arrogância tão sutil, segundo a fonte, é que ela se veste de piedade. E é aí que o autor faz a ponte direta com os dias de hoje. Certo. Uhum. Argumentando que muitas igrejas institucionais seriam um antítipo de Laodiceia. Em teologia, um antítipo é, assim, como um eco posterior de um padrão mais antigo. Ah, entendi. Então a fonte está dizendo que o padrão espiritual de Laodiceia está se repetindo hoje em larga escala? Exatamente. E qual seria a principal característica desse padrão hoje? A crítica central é o foco numa pregação popular. Uma pregação que agrada aos pecadores. Uma mensagem que não confronta, que não desafia, sabe? Que não mexe na ferida. Isso. O texto até contrasta isso com uma citação de Hebreus que diz que a verdade busca aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então existe essa tensão fundamental entre uma mensagem que só conforta e uma que de fato transforma. Entendi. De um lado, uma fé que é tipo um analgésico social, emocional, do outro, uma fé que age como um bisturi. Perfeito. E é para explorar essa diferença que o texto nos leva para a antiga e rica cidade de Laodiceia. Exatamente. E é lá que a metáfora central que define todo o problema ganha vida. E que metáfora, hein? A passagem de Apocalipse 3 é uma das imagens mais fortes da Bíblia. Cristo diz para a igreja: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E aí vem a parte mais pesada. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca." A palavra é vomitar, é uma rejeição visceral. É chocante pensar que algo morno, que parece um meio termo, possa provocar uma reação tão forte. E a análise que a fonte faz disso é a chave de tudo. O autor explica que o quente e o frio têm sua utilidade. O quente, tipo um chá ou um café, energiza, conforta. Certo. O frio, como água fresca, num dia quente, refrigera, alivia a sede. Ambos são ativos, cumprem um propósito. E o morno? Já o morno, água morna para beber causa náusea. Não serve para uma coisa nem para outra. É inútil. Então a mornidão não é um meio termo aceitável. É um estado de inutilidade completa. Precisamente. E simbolicamente, essa mornidão representa a autoconfiança. É o estado de quem não precisa nem do calor da paixão espiritual, nem do frio do refrigério da graça. Porque se sente completo em si mesmo. Exato. A igreja de Laodiceia tinha obras, ela era ativa. O problema não era a apatia, era a fonte dessa atividade. A confiança nas próprias forças, na própria riqueza, na relevância social. Eles se bastavam. Certo, então a mornidão não é indiferença.
é uma atividade que se basta. Mas se eles tinham obras, se estavam ativos, como podiam estar tão errados sobre a própria condição? Onde está a desconexão? A desconexão está na diferença brutal entre como eles se viam e como eram vistos de uma perspectiva divina. É um dos contrastes mais fortes do texto e revela a profundidade da cegueira deles. É um abismo, na verdade. A igreja se autoavalia e diz com orgulho: sou rico, enriqueci e de nada tenho falta. É a declaração de sucesso definitivo, sabe? De independência total. Sim, é o auge da autossuficiência. Mas o diagnóstico que vem de fora é o exato oposto. E não sabes que és um coicado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E a fonte desmembra cada uma dessas 5 palavras e mostra que não são só insultos, mas um diagnóstico técnico profundo da condição humana depois da queda de Adão no Éden. É como se eles tivessem regredido a esse estado de separação. Exatamente. Vamos passar por eles porque isso é muito forte. O primeiro é coitado. O texto explica que não é no sentido de ter pena, mas no sentido original da palavra de alguém que sofreu uma violência, que teve sua integridade original violada. Uau! O segundo é miserável, que vive na miséria espiritual, mesmo que estivesse nadando em dinheiro. O terceiro, pobre, que perdeu todos os privilégios e não possui nada de valor real espiritual. Certo. O quarto, cego, espiritualmente cego. Só conseguia enxergar o mundo material. E por último, nu, que está despido da comunhão com Deus, exposto. Nossa, essa reinterpretação do termo coitado como uma violação da integridade é pesada, muda completamente o tom, não é sobre ter pena, é sobre um dano fundamental, uma quebra. Totalmente. Então, o ponto central aqui é uma inversão completa de valores. O que a igreja via como seus maiores trunfos, riqueza, sucesso, autonomia, eram, na verdade, os sintomas exatos da sua falência espiritual. É uma inversão de 180 graus. Perfeito. A fonte está dizendo que o placar que eles usavam para medir o sucesso estava de cabeça para baixo. Eles estavam vencendo no jogo errado. E a riqueza e a atividade religiosa só mascaravam isso. Mascaravam uma pobreza espiritual absoluta. Achavam que tinham tudo, mas do ponto de vista da fonte, não tinham nada que realmente importava. Depois de um diagnóstico tão pesado, miserável, pobre, cego, nu, a gente esperaria um julgamento, uma condenação final. Mas o texto muda de tom completamente e fala de um conselho. Isso parece abrando demais, não? Por que um conselho e não uma ordem? Essa é uma ótima observação. O autor do texto argumenta que o conselho é, na verdade, um ato de amor. A passagem diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ah, então a dureza do diagnóstico é a prova do amor. Exato, não da rejeição. E o conselho é a oferta da cura. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E esses itens não são aleatórios, né? Ouro, vestes, colírio. E aqui a análise da fonte se torna brilhante, porque ela mergulha na história da cidade de Laodiceia. O conselho de Cristo não é aleatório, é uma crítica irônica e direta ao orgulho da cidade. Como assim? Laodiceia era um dos maiores centros bancários da Ásia Menor, riquíssima. Por isso a oferta, compre de mim ouro verdadeiro. A cidade também era famosa por sua lã negra, um artigo de luxo. A oferta divina, vestes brancas, símbolo de pureza. Que incrível. E o mais fascinante, Laodiceia tinha uma escola de medicina mundialmente famosa, que produzia um colírio para os olhos conhecido em todo o império. Não acredito. Então a oferta de um colírio espiritual é uma crítica direta ao orgulho deles na própria capacidade de curar a cegueira física? Exatamente. Cada solução divina é um contraponto direto e preciso a uma fonte de orgulho terreno. É como dizer, vocês se orgulham do seu ouro? Ele não tem valor aqui. Das suas roupas de luxo, elas não cobrem sua nudez espiritual.
da sua medicina, vocês mesmos estão cegos. É uma desconstrução completa da autossuficiência deles. Completa. E o chamado é para o arrependimento, que a fonte define pelo termo grego metanoia. Uma mudança total de mentalidade, uma virada de chave. Uma mudança de mentalidade que os levaria a ver a própria condição e aceitar a cura. Isso nos leva à imagem talvez mais conhecida de toda a passagem. A de Cristo batendo a porta. Isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a interpretação que a fonte dá para essa cena é desconcertante. É, porque a gente costuma usar essa imagem para falar de evangelismo para quem está fora da fé, né? Exato, mas o texto argumenta de forma muito veemente que o contexto é outro. Ele não está batendo na porta do coração de um indivíduo incrédulo. Ele está do lado de fora da igreja. A instituição que usava o nome dele o havia deixado do lado de fora. Chocante. E qual é a chave para abrir a porta? O que a igreja precisava fazer? A passagem é clara. Se alguém ouvir a minha voz. A chave é ouvir a voz dele. E isso leva a uma conclusão inevitável, segundo a fonte. Se a solução é voltar a ouvir a sua voz, é porque a igreja tinha parado de ouvi-la. Faz sentido. O texto afirma que eles haviam substituído as Escrituras, a voz de Cristo, por doutrinas, regras, preceitos e dogmas humanistas. A palavra de Deus estava do lado de fora, batendo para tentar entrar, e o autor afirma que este fato é o que acontece na igreja dos dias atuais. Então, para o texto, o problema central, a raiz de toda a mornidão e autossuficiência, era um problema de audição, de ter trocado a voz divina pelas próprias vozes. Exatamente. E para amarrar tudo, a fonte recorre a um princípio fundamental lá de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o diagnóstico final. O pecado de Laodiceia foi a substituição da fé pela autoconfiança. Isso, eles confiavam no que podiam ver e tocar. Suas riquezas, suas obras, seu status. E a fé é justamente o oposto disso. Sim. A fonte define a fé como crer sem ver e ver o que não é palpável. É um dom de Deus, não algo que a gente possa produzir com nossa moralidade ou esforço. Laodiceia inverteu essa lógica. Eles achavam que suas obras e prosperidade os tornavam agradáveis a Deus, quando, na verdade, a única coisa que agrada a Deus é a fé que reconhece a própria dependência dele. E a fonte ainda cita outra passagem, né? Envolvido, de 10 segundos Sim, de 2 Pedro, que descreve a palavra de Deus como uma candeia que alumia em lugar escuro. E a passagem diz que essa luz não vem de interpretação particular, da vontade humana. É algo que vem de fora para dentro. E para Laodiceia, essa luz estava literalmente do lado de fora, batendo na porta. Certo. Então, o que fica dessa análise toda é uma crítica muito, muito forte à fé que se acomoda, que se torna autossuficiente e, no fundo, materialista. A mornidão não é um deslize. É um estado de rejeição ativa porque coloca o eu no centro, no lugar que deveria ser de Deus. Perfeito. E o diagnóstico de pobre, cego e nu funciona como um alerta poderoso contra a ilusão de que prosperidade externa, sucesso institucional ou mesmo uma agenda cheia de obras sejam sinais de saúde espiritual. Segundo esta fonte, pode ser justamente o contrário. Podem ser os sintomas de uma doença fatal. E o texto termina com uma promessa que, depois de tudo isso, se torna ainda mais provocadora. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Isso levanta uma questão final para a gente pensar. Qual? Se a riqueza, a influência e a autossuficiência que Laodiceia tanto celebrava são, na verdade, os sintomas da sua derrota espiritual, o que realmente significa vencer nesse contexto? Qual é a natureza da batalha quando o principal adversário não é uma ameaça externa, como a perseguição, mas parece ser o próprio conforto, a própria prosperidade e a complacência que eles geram?